esse encontro seja de máximo benefício e seja um encontro de conhecimento ao qual o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam informou que os anjos sempre estão presentes. Depois citamos esse texto, ou agora logo, o profeta, que a paz esteja com ele, disse assim: ما اجتمع قوم. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Tradução aproximada: todo grupo que se reúne numa das casas de Deus, que a gente pede a Deus Altíssimo seja que essa reunião também seja igual a uma reunião que é feita numa das mesquitas, numa das casas de Allah subhanahu wa ta'ala. Todo grupo que se reúne numa das casas de Deus, lendo o Alcorão e o estudando entre si, citou 4 benefícios. Disse: a tranquilidade desce sobre eles, serenidade, a tranquilidade. A misericórdia os envolve e os anjos estão sobre eles. Então, a serenidade, a misericórdia, os anjos estão presentes e Allah Altíssimo seja os lembra frente àqueles que estão ao seu lado. Então, dando início à continuidade da crença, vamos estudar no dia de hoje a crença necessária e obrigatória a todas as pessoas. Ou seja, em outras palavras, a crença é essencial. O que é essencial é o saber e crer. O que você quer dizer com essencial? O essencial é aquilo que todo muçulmano deve saber e crer. Sem diferença entre uma pessoa leiga e uma pessoa sábia. Sem diferença entre uma pessoa que é estudiosa e outra pessoa que não sabe ler nem escrever ou sabe ler e escrever. Então, vamos fazer assim, sempre vamos estudar o que é essencial na crença em Deus. A gente sabe que a crença em geral são os conhecidos 6 pilares da crença. A crença em Allah, os seus anjos, nos seus mensageiros, nos seus livros, no último dia e no pré-destino. 6 pilares que foram citados pelo profeta, que a paz de Deus esteja com ele, e nós citamos isso anteriormente, citamos o texto. Então, devemos dividir assim. Primeiro, estudar a crença essencial em Allah, a crença essencial em Deus. A crença essencial nos devemos saber e crer convictamente no que diz respeito à crença em Deus. O que devemos saber e crer com convicção no que diz respeito à crença nos anjos. A crença essencial nos livros. Que devemos crer e saber no que diz respeito à crença nos livros. A crença essencial nos profetas ou nos mensageiros. A crença essencial no que diz respeito ao último dia, ou seja, a vida após a morte. A crença essencial no que diz respeito ao pré-destino. Depois de estudarmos isso, que é obrigatório, que é essencial conhecermos, nós passamos para outros assuntos, outros detalhes essencial em todos esses pontos. São os nossos pontos de crença. Depois, passamos para aquilo que é detalhe, a discussão sobre várias questões que dizem respeito à crença em Deus, a crença nos mensageiros, trazer mais
detalhes sobre os textos e sobre aquilo que está no Alcorão e na Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, a crença necessária e obrigatória a todos, nós queremos dizer que é o conhecimento mínimo, o qual o leigo e o sábio devem saber. É conhecido em árabe como al-ma'lum min ad-dini bid-darura. Darura significa necessário, imprescindível. Então tem uma frase que é citada assim: al-ma'lum min ad-dini bid-darura. É essencial na religião. E isso é difundido e é claro entre os muçulmanos. Se torna, então, uma crença essencial, um conhecimento essencial que eu devo saber para poder saber o mínimo da minha crença, o mínimo da minha religião e minha vida. E, geralmente, no geral, essa crença e esse conhecimento não necessita de pesquisa, ponderação, não precisa de provas, não precisa de análise, raciocínio. É algo intuitivo. É claro e intuitivo. Por isso que é obrigatório a todos, necessário a todos. Faz parte da misericórdia de Deus. Aquilo que é claro e intuitivo não precisa de estudo. O analfabeto e o alfabetizado têm que saber por igual. Ok? Agora, aquilo que vem além disso, de detalhes da crença, discussões, filosofia da crença, a diferença entre a nossa crença e a crença dos outros e das outras religiões, e etc. Aí, isso nós dizemos que é farud kifaya. Caí mesmo, muito. Um tombo grande. E acho que vou cair de novo, então tenham paciência. Então a gente dizia, estão me ouvindo? Estão ouvindo ou não? Então, ok. Então, o que não é essencial, o que não é imprescindível é farud kifaya, eu dizia, né? Então, tem aquilo que é obrigatório a cada um, cada indivíduo tem que ter. Tem que ter um mínimo de crença, um mínimo de conhecimento da crença, um mínimo de conhecimento da religião para aplicar na sua vida. Agora, além do mínimo,
se torna uma obrigação coletiva. Obrigação coletiva é o que, na linguagem religiosa em árabe, dizemos farod kifaya. Ou seja, existindo um grupo que tem esse domínio, um grupo que tem essa preocupação, um grupo que tem esse conhecimento, aí todas as pessoas estão isentas. Agora, se não tiver dentro do grupo, dentro da nação, nenhuma pessoa que tem, que cumpre com isso, então aí todos estarão cometendo um erro, ok? Ou seja, até isso também pode ser usado nos assuntos além da crença e da religião. Por exemplo, se não há dentro de um país nenhum especialista em tal área, vamos supor, é obrigatório todo mundo ser médico? Não, não é obrigatório. Agora, se não tiver nenhum médico no lugar, aí todo mundo está cometendo um grave erro. Como é que não formam um médico, 10 médicos, o necessário para que as pessoas tenham assistência médica e etc. Por exemplo, é obrigatório todo mundo estar na frente de exército para a defesa do país, a defesa da nação, etc. Não. Ah, então é uma obrigação coletiva, ou seja, havendo um grupo que faz isso, que conhece isso, que participa disso, então toda a nação está isenta. Agora, a partir do momento que não supre com a necessidade, então todo mundo está em erro também. Então, na nossa religião, nós temos bem definido, temos farod ain, é obrigação individual. Cada um tem que fazer, independente dos outros. Ah, mas já tem 1 milhão de pessoas que fazem. Não, tem que fazer. 1 milhão de pessoas tem que fazer e você também junto. Por exemplo, a oração, o jejum, a adoração diretamente a Deus Altíssimo seja. Há assuntos que Deus fez obrigatório, estabeleceu obrigatório, porém, para o grupo. Havendo alguém que faz, todos estarão isentos. Então, assim a gente diz, a crença essencial deve ser conhecida por todo o público, por todo o povo, por todo o mundo. Todo muçulmano tem que saber, o mínimo, pelo qual a gente vai começar, como a gente disse. E aí, a crença em detalhes, com discussão, com filosofia, com conhecimento das provas, conhecimento dos textos, dos versículos, e assim por diante, isso é uma obrigação coletiva para o Kifaya. Havendo um grupo de sábios, um grupo de pessoas estudadas que podem ensinar para as pessoas, podem proteger a crença das pessoas, ensiná-las, difundir a crença verdadeira, havendo um grupo que faz isso, aí então todos estão em segurança. Então, o que é o essencial para nós? O essencial é aquilo que vocês já ouviram, que vocês conhecem bem, que é os 6 pilares da crença. Crer em Deus, crer em Allah, nos seus anjos, nas suas escrituras, nos mensageiros, no dia final e no destino. Então, que são esses os pilares, né? Aí, cremos em Allah, em seus anjos, suas escrituras, seus mensageiros, no dia final, na vida após a morte, né? E no predestino bom e mal de Allah subhanahu wa ta'ala. Agora, claro, isso nós extraímos de onde? Quem inventou isso? Ou seja, aqui eu vou voltar a uma questão importante. A matéria de crença não é uma matéria científica que a gente adquire através do estudo, da pesquisa e da experiência. A crença, ela é uma revelação. Ninguém pode chegar e dizer, olha, o espírito, depois que morre, acontece com ele 1, 2 e 3, e começa a detalhar isso. Por mais que seja bonita a tese, quem é que revelou isso a ele? Quem é que concluiu isso? Então, a crença é baseada na revelação.
ou seja, na orientação de Deus para o ser humano. E Deus enviou os mensageiros e revelou os livros para difundir, para ensinar, para orientar o ser humano. Para que ele nasceu? De onde ele veio? Para onde ele vai? E o que tem além desse mundo visual, esse mundo visível? Então a crença ela é ghaib. Ghaib. O que é ghaib? É aquilo que não é visto, é incognoscível, aquilo que é invisível. Aquilo que é invisível. Então esses pontos são pontos desconhecidos pelo ser humano com os sentidos que Deus deu a ele. Nós não vemos, não ouvimos, não tocamos. E não é só através do sentimento. Eu sinto isso. Não, ninguém sente. Agora, tem a revelação e tem aquilo que é natureza também, porém, deve estar baseado na revelação e na religião. No início do Alcorão, leiam a Surat al-Fatiha, surata da abertura. É a sura número 1. Depois a sura número 2, Surat al-Baqarah. Surat al-Baqarah. Logo no início da sura, Deus Altíssimo seja, cita quais são as qualidades dos crentes que são piedosos e temem a Deus e seguem o caminho de Deus. Cita assim: Alif Lam Mim, Zalika al-kitabu la rayba fihi, hudan lil-muttaqin. Deus Altíssimo seja diz, a tradução aproximada: Alif Lam Mim, esse é o livro, nele não há dúvida alguma, é orientação para os piedosos. Aí, quais são as qualidades desses piedosos? Como se eu perguntasse, os piedosos, al-muttaqin, aqueles que temem Allah, aqueles que seguem o caminho dele, o caminho da orientação. Quais são as qualidades? Quais são os adjetivos dessas pessoas? Então, logo no terceiro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala cita: Alladhina yu'minuna bil ghaib. Primeira qualidade, aqueles que creem no invisível. Aí depois 2, wa yuqimuna as-salah, cumprem a oração. Terceiro ponto, que despendem do que lhes damos por sustento. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Então vejam o primeiro ponto, qual é? Yu'minuna bil ghaib. Então é qualidade do muçulmano crer no ghaib, naquilo que é invisível. Porque naturalmente, se não for ghaib, ou seja, se não é mais invisível, se você vê, não é mais crença. Então, isso é também das coisas naturais e das coisas claras. Aquilo que é ghaib é matéria de crença. Por isso, são coisas que Deus deixou invisível e deixou no mundo do invisível. Fi alam al-ghaib, no mundo do ghaib. Então vamos lá. Cremos em Allah nos 6 pilares, certo? Em Deus, nos seus anjos, suas escrituras, seus mensageiros, no dia do juízo, no predestino, bom e mau de Deus. Então, qual é a prova disso? Deus revelou no Alcorão versículos como aquele no qual ele diz: o mensageiro crê no que lhe foi revelado pelo seu Senhor. E os crentes, todos creem em Allah, nos seus anjos, suas escrituras, seus mensageiros. Não diferenciamos entre nenhum de seus mensageiros. Então aqui Deus citou a crença nele mesmo, exaltado seja, seus anjos, suas escrituras, seus mensageiros. Então aqui ele resumiu esses 4 pontos. E aí depois, na sequência desse versículo, disse: e esses crentes que creem nisso, não diferenciamos entre nenhum de seus mensageiros. Depois disse o quê? E dizem: cremos e obedecemos. Porque há quem diz: creio e desobedeço. Ou seja, não, ou eu creio, mas não posso, desobedeço. Então, crentes verdadeiros dizem:
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. E esse verso tem uma história muito bonita, podemos citar em outra ocasião se Deus quiser. Outro verso também que tem pontos de crença assim, de forma geral, ou seja, nós hoje queremos falar sobre os pontos de crença de forma geral, sem detalhes. E depois vamos citar o que é essencial na crença em Deus. Ó crentes, credes em Allah, o seu mensageiro, e no livro que revelou ao seu mensageiro, assim como nos livros que revelou antes. Até aqui já tá bom. O versículo tem um complemento. Mas Deus citou, ó crentes, credes em Allah, ou seja, chamou eles de crentes. Então como é que ainda está ordenando eles crerem? Ou seja, tenham uma crença completa. Creiam convictamente, creiam completamente. Ó crentes, credes em Allah, em seu mensageiro e no livro que revelou ao seu mensageiro, assim como nos livros que revelou antes. Outro texto também, aquele que a gente já citou, disse o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam: a crença consiste em crerdes em Allah, seus anjos, suas escrituras, seus mensageiros, no dia final e no pré-destino, bom e mal. Tá? Vamos apagando de cima, vai bem invisível e assim por diante. Tirar essas versões. Às vezes tem versões naquilo que diz respeito ao dito do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, e uma versão, ou seja, que foi ouvida de uma outra maneira, isso aí traz mais explicação ainda. Por exemplo, vejam a diferença. Eu vou detalhar nisso. Numa versão, o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, disse: a crença consiste em crer em Allah, nos seus anjos, nas suas escrituras, seus mensageiros, no dia final, e crerdes no pré-destino bom e mal. Uma outra versão, um outro relato, uma outra pessoa citou diferente. E claro, isso não acontece no Alcorão. O Alcorão é único. Então, crerdes em Allah, seus anjos, seu livro, deixou o livro em singular. Seu encontro, ou seja, aquilo que é o último dia, faz parte do último dia o encontro também. E também, às vezes, há diferença na ordem. Então, aqui mudou a ordem. Seu encontro, seus mensageiros, e crerdes na ressurreição, e crerdes em todo o pré-destino. Então, agora passamos para um outro assunto. Então, essa é a crença em geral. A crença essencial é crermos no geral nos 6 pilares da fé citados anteriormente. E a crença em detalhes não é obrigação de todo muçulmano. Não é obrigação do leigo e do sábio. É obrigação do sábio. Para quê? Para haver dentro do grupo, dentro da nação, dentro do povo, em todos os lugares do mundo, para haver pessoas que podem guiar os leigos, ensiná-los a crença, ensiná-los a religião. Espero que fique bem claro a diferença entre o que eu quero dizer, o conhecimento essencial e o conhecimento em detalhes. A crença essencial e a crença em detalhes. E, como eu já disse anteriormente, eu volto a dizer, vamos citar o essencial. Depois de citar o essencial em cada um dos 6 pilares da fé, nós voltamos e fazemos discussões sobre diversos assuntos relacionados a cada um dos pilares da fé. Alguém tem alguma reclamação, alguma pergunta? Se vocês não tiverem nenhuma pergunta, nenhuma reclamação, nós iremos passar para o próximo assunto. Quando eu aprender a escrever. Não, não, já escrevi. Podemos continuar então? Ok.
Então, essa foi a introdução de hoje. Então, devemos saber o que é essencial, necessário e obrigatório a todos no que diz respeito à crença em geral. Devemos crer em geral em Allah, nos seus anjos, nas suas escrituras, nos seus mensageiros, no último dia ou no dia do juízo e no predestino. E há aquilo que é obrigatório apenas àqueles que são sábios, e é aquilo que pelo menos um grupo dentro da sociedade deve dominar com detalhes. Então, vamos agora saber o que é essencial no que diz respeito à crença em Deus. Ou seja, o título, a crença essencial em Allah. ما لا يسع المسلم جهله في الإيمان بالله. O que o muçulmano não pode desconhecer no que diz respeito à crença em Deus. Vamos lá. Vou escrever alguns tópicos aqui para a gente dar continuidade, inshallah ta'ala. Então, um minuto só, por favor. Vou inventar de escrever em árabe aqui, não estou dominando as letras. Está tudo me dando um tapa aqui. Então, a crença é essencial em Allah. Então, crer na sua existência. Dois, crer nele como único Senhor. Três, crer que só Ele merece adoração. Quatro, crer nele, crer em seus sublimes nomes e atributos ou qualidades. Ok, a crença essencial em Allah. Então, número um, quatro pontos básicos no que diz respeito à crença em Deus. Ou seja, em outras palavras, como eu creio em Deus? Ah, cremos em Deus. Ah, graças a Deus. Não. Como crer em Deus? Então, número um, em sua existência. Dois, tê-lo como único Senhor. Três, crer que só Ele merece adoração. Quatro, crer que Ele é único em seus nomes e qualidades, ou seja, crer em seus sublimes nomes e atributos. Vamos nesse primeiro ponto, a crença em sua existência. E aí entra aqui o assunto da prova de sua existência, prova da existência de Deus Altíssimo seja. Foi dito certa vez a um sábio, sabemos de uma pessoa, vai chegar na nossa cidade uma pessoa que tem 1000 provas da existência de Deus. O que esse sábio disse? Disse, se ele não tivesse 1000 dúvidas, ele não tinha 1000 provas. Na verdade, a existência de Allah subhanahu wa ta'ala é algo que nem necessita de prova. Mas citamos em resumo aquilo que é importante para sabermos como Deus Altíssimo seja tratou o assunto da crença em sua existência e como tratou o assunto da resposta àqueles que negam a existência de Allah subhanahu wa ta'ala. Citaram a prova natural. O que é a prova natural? Ou seja, todo ser humano, dentro de si mesmo, tem
a crença na existência de Deus Altíssimo seja. Ou seja, o ateu, quando ele entra em apuros, ele diz, ai meu Deus. Ou o cidadão chega e diz, não creio em Deus, graças a Deus, por exemplo. A'udhu billahi min dhalik. Pedimos proteção em Deus de dizer essa palavra, só dizemos como exemplo. Sou ateu graças a Deus, por exemplo, alguém pode dizer. Ou seja, está na natureza da pessoa ela saber que existe alguém que criou, que existe alguém que tem o poder sobre todas as coisas. Existe alguém que deu início ao universo e que controla o universo. Como Deus Altíssimo seja, declara isso. Da onde tiramos isso? Versículos. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. Ergue então ergue tua face para a religião, sendo monoteísta sincero. Vou conferir aqui. Ergue então ergue tua face para a religião, sendo monoteísta sincero. Assim é a natureza de Allah. Vê? A natureza, segundo a qual ele criou os humanos. Segundo a qual ele criou os humanos. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Então ergue tua face para a religião, sendo monoteísta sincero. Assim é a natureza de Allah, segundo a qual ele criou os humanos. Não há alteração na criação de Allah, não há alteração na criação de Deus. Essa é a religião reta, mas a maioria das pessoas não sabe. Mas a maioria dos homens não sabe. Então, Deus Altíssimo seja cita que isso é natural. A religião é algo natural. Também Deus Altíssimo seja em mais de um versículo no Alcorão Sagrado cita um episódio que pode ser muito comum entre as pessoas. Veja como Deus declara isso. Fala dos idólatras. Os idólatras até creem em Deus, porém eles associam ídolos junto com Deus. Ele crê em Deus, porém ele adora divindades inventadas, forjadas pelo homem, e ele crê que essas divindades têm interferência nos assuntos da vida. Então ele crê em Deus, mas ele idolatra alguém além de Deus. Então veja o que Allah subhanahu wa ta'ala diz a quem é idólatra. E quando o infortúnio vos toca no mar, somem aqueles a quem invocais, exceto ele. Quando está em perigo, no meio das ondas do mar, e vendo a morte de perto, some todo o ídolo. Né? E quando o infortúnio vos toca no mar, somem aqueles a quem invocais, exceto ele. Então, quando ele vos põe salvo na terra, vós dais de ombros, e o ser humano é assaz ingrato. Vê como Deus Altíssimo seja, exemplifica isso. Então, se o cidadão é idólatra, adora fulano, ciclano, santo, 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 por que na hora do perigo ele diz, meu Deus? Então, ele invoca a Deus, ele esquece todos os ídolos e tudo que ele tem de crenças mundanas e diz, Deus, meu Deus. Por quê? Isso que a gente está a dizer é a prova natural da existência de Deus. A crença em Deus está enraizada no coração de cada um. Outro versículo similar
também com o mesmo significado. Em outro verso, Allah subhanahu wa ta'ala disse: e quando os encobrem ondas como doceis, invocam a Allah, sendo sinceros a Ele na devoção. Então, quando Ele os traz a salvo à terra, há entre eles quem é moderado e quem é negador. Aí, depois que está a salvo, nega a Deus e adora aos ídolos. E tem uma reflexão aqui: a idolatria praticada antigamente pode ser menos pior que a idolatria praticada atualmente. Sabem por quê? Porque antigamente as pessoas adoravam aos ídolos na hora da paz, quando estavam salvos em terra. E quando estavam em apuros, em perigo, diziam: ai meu Deus. Hoje em dia, há quem idolatra a Deus, tanto na hora em que estão salvos em terra, e quando estão também em apuros, a mesma coisa, idolatram a Deus. Ou seja, a natureza da fé monoteísta, a natureza da fé em Deus único, estava mais enraizada antigamente nas pessoas. Ou seja, em apuros antigamente diziam: ai meu Deus. Aí quando estavam a salvo, ai santo fulano. Hoje há muito quem, quando está em apuros, diz: ai meu santo fulano. E quando está a salvo também, como antigamente diz: ai meu santo fulano. Por isso, há essa reflexão. Alguns sábios dizem: os idólatras de hoje são piores que os idólatras de antigamente, porque antigamente ainda lembravam um pouco de Deus, junto com os ídolos, mas não deixava de ser idolatria. Um texto importante nisso, nesse assunto da prova natural da existência de Deus, é aquilo que o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, diz: todo recém-nascido nasce no estado natural, ou seja, al-fitra, conhecido como al-fitra. Todo recém-nascido nasce no estado natural de fé, al-fitra. Kullu mawludin yuladu ala al-fitra, ou seja, significa que se a pessoa ficar isolada no mundo, sem ter contato com a sociedade, sem ter a influência dos ensinamentos que há entre nós, que podem ser errados, podem ser certos, se a pessoa ela crescer isolada, ela naturalmente vai crescer crendo em Deus Altíssimo seja como o único Criador e o único que merece adoração. Isso que se chama Fitra, isso que está citado no versículo anterior que a gente citou, que é o versículo da Surata Ar-Rum, a sura número 21. Versículo 30, essa que a gente disse: então ergue tua face para a religião, sendo monoteísta sincero, assim é a natureza de Allah. Aqui esse termo, em árabe, Fitrat Allah allati fatara an-nasa alayha. Fitrat Allah é a natureza de Allah. Aí o profeta disse o quê? Todo recém-nascido nasce no estado natural. Então nasce na fitra. Aí depois, conforme a educação que essa pessoa tem, cresce num lar cristão, num lar judeu, num lar idólatra por completo, e etc. Num lar de pessoas que adoram o fogo, adoram a lua, adoram isso, aquilo. Aí ele é influenciado, aí então ele é transformado. Mas nós cremos que todo recém-nascido nasce naturalmente crente em Deus e nasce puro por completo. Então, voltando, crer na sua existência. A prova natural. B, a prova racional. Ou seja, é irracional esse mundo ter aparecido do nada. É totalmente inaceitável crermos que todas as criaturas inexistentes não tiveram ninguém que os criou. Todas as criaturas existentes têm que ter um Criador que as fez existir. Ninguém pode se autocriar. Imagina um exemplo assim bem básico, bem rápido. Antes do exemplo, o versículo, que é
a nossa base, sempre citar um versículo. Então, a prova racional Deus Altíssimo seja diz, por acaso foram criados do nada ou são eles os criadores? Ou criaram os céus e a terra, porém não estão convictos. Não estão convictos. Havia um homem na época do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, chamado Jubair ibn Mut'im. Esse homem era idólatra. Porém, passando do lado do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, ouviu o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, ler esse versículo. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. Então, esse homem se tornou muçulmano só por causa desse verso. E por causa da eloquência da língua árabe e do Alcorão, mais exatamente falando. Ele ouviu, por acaso foram criados do nada? Ou são eles os criadores? Ou criaram os céus e a terra, porém não estão convictos? Aí ele diz, o meu coração quase voou. Cada ayatir. E neste momento a crença se estabeleceu em meu coração pela primeira vez. O exemplo que eu queria dar, então o versículo é o mais importante e é a base para mim. É a base para todo muçulmano. Agora um exemplo, imagine alguém que chega e diz para você, vou te levar até um castelo. Você vê um castelo maravilhoso, com assim, máxima perfeição. Né? Aí você vê, do lado dele tem rios com água, cheio de decoração do castelo, conforto, tem belos enfeites e tal. Você fica maravilhado. Mas aí depois você ouve esse homem dizer, olha, esse castelo com toda a sua perfeição, ninguém montou ele, ninguém construiu ele. Ele se fez sozinho. Aí você vai dizer, esse homem é louco. Então, o mesmo assunto, coloque no que diz respeito ao universo por completo. O universo com os céus, a terra, os planetas, os seres vivos, são racionais, irracionais, os mares, as montanhas, as plantas, tudo o que existe. Imagina que isso se compôs sozinho. Chegou e aconteceu por acaso. Não é só acontecer, ou seja, existir, ser criado pela primeira vez. Permanecer também, a perfeição, a sincronia. Então, criação pela primeira vez sem antes existir. Permanecer com perfeição, com sincronia total. Anoitece, amanhece, as pessoas levantam, acordam, se reproduzem, nascemos, morremos, assim somos nós seres humanos, temos também os irracionais, e Deus criou toda uma cadeia alimentar para a nossa sobrevivência, animais, vegetais, tal. Tudo isso aconteceu por acaso. Isso aí só acontece, ou seja, crer assim, que isso aconteceu por acaso, e a pessoa ser ateia, só acontece com uma pessoa que quer realmente ser teimosa. Ou seja, ele estabeleceu uma diretriz e ele quer que essa diretriz seja respeitada. Não tem prova nenhuma. Mas só que a diretriz dele é a seguinte: eu quero prova visível. Eu quero prova material. Eu só acredito no que é material, no que é malmus. Eu vejo, eu toco e eu ouço. Além disso, não. Então, é por isso que existe a crença. E Deus Altíssimo seja citou que criou o ser humano e há entre os seres humanos os crentes e há os descrentes. Essa é a prova racional, então. E esse é o versículo, um dos versículos citados sobre o assunto. O terceiro ponto e a terceira prova é a prova da religião. A prova da religião. Ou seja, Deus Altíssimo seja revelou orientações. Não é só uma orientação. Nós cremos nas Escrituras e vai vir depois
esse assunto. Então, Deus revelou esses livros para quê? Para provar a sua existência. Tem existência natural e racional. Como misericórdia de Deus Altíssimo seja, Deus não deixou o ser humano à toa. Revelou os livros e enviou os mensageiros com esses livros para quê? Para guiar o ser humano à crença correta. E essa nossa crença se baseia nessa orientação. Então, a prova da religião. Então, a primeira foi qual? A prova natural. Segunda prova, a prova racional. Terceira prova, a prova da religião. Deus revelou os livros como orientação para o ser humano e revelou nestes livros sobre a criação do universo. E revelou as mais perfeitas leis para o benefício do homem e do universo. Leis provindas do Senhor do universo, o único que conhece as necessidades de sua criação. E as informações sobre a criação e acontecimentos do universo que comprovadamente ocorreram também são provas da existência do Criador, do Senhor, que tem poder para criar o que ele informou existir ou acontecer. Então, em resumo, é isso. A quarta prova é a prova dos sentidos. D, a prova. Às vezes, talvez eu utilize termos que não são exatos ou não são a melhor tradução, mas quando a gente explica, acaba por ser bem entendido. A prova dos sentidos, ou seja, aquilo que é testemunhado, visto. E isto diz respeito àquilo que Deus Altíssimo seja deu para os profetas. Ou seja, por exemplo, acho que vai cair. Se cair de novo, vocês esperam, hein? A gente ouve, por exemplo, sobre as preces, as orações. E essas preces e orações são atendidas por Deus. Ok. Está aparecendo eu? Não.
Peraí que estou tentando ver o que aconteceu aqui. Só para se não der, vai sim. Então, sem vídeo. A gente disse a prova dos sentidos. Que é aquilo que é visto, sentido, testemunhado em certas épocas. Por exemplo, quando algum dos profetas de Deus Altíssimo seja, fazem uma prece, e essa prece é atendida. Então, isso indica a existência de um ser superior, a existência de Deus Altíssimo seja, e que ele atende às preces. Isso é comprovadamente uma prova da sua existência. E a gente diz isso no que diz respeito aos profetas. E até mesmo pode acontecer no que diz respeito às pessoas comuns. E Noé, quando antes chamou, então atendemo-lo e salvamo-lo e a sua família da formidável angústia. E ainda também em outros versículos, e lembrai-vos de quando implorastes socorro a vosso Senhor e ele vos atendeu. Então isso chama prova dos sentidos, tipo, testemunhamos que o Criador desse universo atende e atendeu às preces. Ou seja, é um Criador que mantém o universo e tem pleno domínio sobre ele e ouve a todos, sabe sobre tudo aquilo que ele criou. Tem outros exemplos, outras histórias também, mas vamos resumir. Por exemplo, quando a gente ouve dos milagres dos profetas, que a paz de Deus esteja com ele. Por exemplo, revelamos a Moisés, bate no mar com tua vara. Então esse se fendeu, o mar se abriu, né? E cada divisão se tornou como uma formidável montanha. E Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, ressuscitava os mortos, e assim por diante. Então, essas são provas visíveis, testemunháveis. Tá? O profeta, que a paz de Deus esteja com ele, por exemplo, por exigência dos idólatras, para eles provarem que ele é mentiroso, eles pediram para ele que ele fizesse a lua se dividir em duas. Então, ele humildemente pediu a Deus e Deus fez com que isso acontecesse. Isso durante a vida do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aí Deus revelou esse versículo. A hora aproxima-se e a lua se fendeu. A lua se fendeu. Se rachou, né? E contudo, se eles veem um sinal com L, dão de ombros e dizem, é magia constante. Tá? Então, um outro ponto importante, segundo assunto, e a gente sela com isso, a gente citou que são quantos assuntos? A crença essencial em Deus, o mínimo da crença em Deus, eu crer na existência dele, são 4 pontos que comprovam a existência de Deus. A prova natural, B, a prova racional, C, a prova da religião, ou seja, da revelação de Deus aos profetas, através dos livros, etc. E 4, a prova dos sentidos, aquilo que foi testemunhado e é testemunhado da existência de Deus dentro do universo, dentro daquilo que acontece no universo de quando a pessoa pedir ser atendida, acontecer algo com um mensageiro de Deus, que é um milagre, é um milagre, conhecido como milagre, que Deus
dá a essa pessoa, a esse mensageiro que ele enviou, ou que é providência divina que acontece depois dos profetas. Então, o segundo ponto agora, crer na sua existência, número 1. E aí dissemos A, B, C, D. Prova natural, racional, da religião e sentidos. Agora, 2, crer nele como único Senhor. Único Senhor. Em árabe dizemos crer em Deus, al-iman bi rububiyyatihi. Rububiyya. Vejam a palavra Rabb. Demos Rabb. Nós demos Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbi Alamin. Rabb al-Alamin. Rabb significa Senhor. Está traduzido, aproximadamente é dito, Senhor dos mundos, o Senhor do universo. Então, Deus é o Senhor de tudo. E cremos que essa é a palavra com a qual todos os profetas conheceram a Deus, Ele como o Senhor. E aí, nisso, a gente só está falando sobre o essencial agora, tem essa discussão sobre aquilo que Deus usa, aquilo que Jesus, que a paz de Deus seja com ele, usava como termo para se dirigir a Deus. E aí, dentro das escrituras do Evangelho, que são utilizadas hoje na Bíblia Sagrada, a gente vê muito o termo Pai. Ó Pai, Pai que me enviou. Esse termo Pai é uma tradução. Então, devemos ver qual é a origem. Onde está o livro na língua em que foi revelado, para vermos. Que palavra é essa que foi traduzida como Pai e por que ficou registrado Pai? Eu creio que o que é traduzido como Pai é aquilo que é dito, Rabb, ou seja, Senhor, no sentido de Senhor, dono, o soberano, que criou tudo, que mantém tudo, que controla tudo. Então, crer que Deus é o único Senhor. Ou seja, crer na sua unicidade e no que diz respeito à criação e ações no universo. Crer na unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, no que diz respeito à criação e às ações do universo. Por exemplo, ele só criou, ele só mantém, ele só sustenta, ele só envia a chuva, ele só, único, exaltado e altíssimo seja, controla o que acontece no universo. E tudo o que os cientistas sabem sobre as ciências diversas, tudo isso eles alcançaram através do experimento. Mas é Deus que criou todas essas maneiras. Vamos dizer, aquilo que diz respeito ao tempo, aos fenômenos naturais. Deus é que fez assim. Deus é que criou assim. E não há interferência da previsão de nenhum cientista. E não há também a influência de nenhum astrônomo que conhece muito sobre planetas e assim por diante. Deus Altíssimo seja disse, por exemplo, de Allah é a soberania dos céus e da terra e o que há entre eles, o que há nele. E ele, todas as coisas, é onipotente. No versículo, ele insere a noite no dia, insere o dia na noite,
submeteu ao sol e à lua, cada qual corre até um termo designado. Esse é Allah, vosso Senhor. Dele é a soberania, e o que invocais além dele não possuem sequer uma película de caroço de tâmara. Invocados e adorados além de Deus não possuem nada do decreto, nada da soberania, nada da escolha do que acontece no universo, ou do que acontece de benefício ou de prejuízo à pessoa. Eles não decretam que tal pessoa vai ser saudável e tal pessoa doente, tal pessoa vai ter uma deficiência, outra pessoa vai ser completa e assim por diante. Também Deus é quem distribui. O que existe no mundo são as razões, os motivos. O ser humano, por exemplo, ele trabalha, ele planta, e aí ele ganha o sustento, e aí ele colhe. Porém, é Deus que provém todas as coisas. Então, crer em Deus como o único Senhor significa que Ele é o Criador, que Ele é o provedor, o sustentador, que Ele é o mantenedor e o poderoso sobre todas as coisas. Então, esses nomes, por exemplo, quando falarmos sobre os nomes de Deus, temos, por exemplo, Ar-Rab, o Senhor, o mantenedor, o sustentador, o que provém, Ar-Raziq, Ar-Razzaq, o onipotente, o poderoso. Esses nomes remetem ao quê? Ar-Rububiyya. E aí a gente tela por aqui, finalizo com uma frase que vai nos levar ao próximo ponto, que é crer que só Deus merece adoração. Os profetas, os mensageiros que Deus enviou, Deus não os enviou para convidar as pessoas a crerem em Deus como o Senhor do universo. Mas Deus enviou os mensageiros para convidarem as pessoas, para aconselharem, para admoestarem o ser humano, para crer que só Deus merece adoração e para só adorarem a Deus. Ou seja, os idólatras, eles têm esse segundo ponto. Eles têm o primeiro ponto, creem na existência de Deus. Deus criou. Creem no segundo ponto, eles creem que Deus criou e é Ele que tem o controle de tudo. Mas aí eles não têm o terceiro ponto, que é o ponto que nós vamos falar depois, que é o terceiro elemento, o terceiro assunto, o terceiro ponto da crença em Deus. Crer que só Deus merece adoração. Só Allah, exaltado seja, merece adoração. Ou seja, o cidadão crê que existe, que Deus existe. O cidadão crê que Deus criou e Deus é o Todo-Poderoso. Porém, ele adora a um ídolo. Por quê? Porque crê que o ídolo é intermediário entre ele e Deus que criou e é poderoso. Ou crê na existência de Deus. Crê que Deus é o Criador e é o Todo-Poderoso, que é o nosso segundo ponto. Porém, ele idolatra a uma estátua, a um ídolo. Por quê? Porque simplesmente herdou essa crença, essa teoria dos seus pais, da sua sociedade, e disseram que, olha, Deus se incorporou nessa pessoa, por exemplo, e essa pessoa depois foi feita uma estátua dele, e assim por diante. Podemos depois até lembrar como deu início à idolatria na Terra. Também é algo parecido com isso. Creem em Deus. Eles creem em Deus, na existência dele, nele como Criador e Senhor, porém inventaram os ídolos. Nós selamos por aqui e damos continuidade, inshallah ta'ala, na próxima data que vai ser informada pelos nossos irmãos. Eu fico ainda com vocês um pouco para a gente conversar ou responder às suas perguntas. Eu já posso enviar o texto para você. Tem uma maneira de eu colocar o anexo aqui?
anexar aqui mesmo ou envio por e-mail só? Carregar a partir do computador. Eu estou ficando craque. Tá ótimo. Tá, eu já carreguei a partir do meu computador. Aí agora você torna público quando você quiser. Às vezes você só pode querer depois do ano, não sei. Eles que mandam. 57%, 73%, 99%. Carregou. Sim, gostaria de saber se é necessário calçar meias para realizar as orações, ou é possível realizar as orações descalço. Não é necessário exatamente calçar meias, mas a mulher deve cobrir os pés para rezar. Então, se a mulher, por exemplo, usa uma saia que arrasta no chão, e na hora da sua oração ela vai estar assim, como uma cauda no chão, e não vai aparecer os pés, então não precisa usar exatamente as meias. Então, na oração, a mulher deve cobrir totalmente os pés. Então, se ela usa uma saia e arrasta ao chão, não precisa usar a meia. Agora, se ela está com a saia um pouco acima do tornozelo, por exemplo, ela deve calçar a meia. Tem algumas frases aqui que eu tinha marcado, mas aí eu acabo passando por cima e resumindo, né? Quando a gente falou. Então, tem muitas frases aí que são muito próximas daquilo que os árabes estavam acostumados a citar como exemplo, porque viviam no deserto, com camelo e etc. Né? Aí foi perguntado a um beduíno, e muito simples, né? Cidadão simples. Aí ele disse: البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير فسماء ذات أبراج وبحر ذات أمواج ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير. Traduzindo aproximadamente, ele disse: o esterco
quando você vê o esterco pelo deserto na areia, isso indica o camelo, né? Indica que por aqui passou um camelo. E a pegada indica que alguém caminhou por aqui. Então, céus repletos de planetas e um mar repleto de ondas, isso não indica Deus, que é o onipotente e aquele que tudo conhece, né? ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير. Mas em árabe citou isso com uma rima assim bem bonita. Sim, nenhuma pergunta mais? No que diz respeito à leitura do Alcorão para a mulher menstruada, esse é um ponto divergente entre os sábios. Muitos acabam por permitir que a mulher leia. Então, o assunto da leitura do Alcorão, o assunto da mulher menstruada ler o Alcorão, não é só o assunto de tocar, né? Porque a irmã diz, no período que estiver menstruada, posso ler o Alcorão utilizando luvas para tocar no Alcorão? Então, não é o assunto tocar, o assunto de até mesmo ler. Então, há sábios que disseram o seguinte: a mulher ela não deve ler o Alcorão no período de sua menstruação e geralmente são poucos dias, então ela se abstém da leitura. Uma segunda opinião, o, há uma escola que disse o seguinte: a mulher também não lê o Alcorão durante o período menstrual. Porém, se os dias dessa mulher forem muitos e ela, por exemplo, decora o Alcorão, memoriza mesmo o Alcorão, ou é uma professora, por exemplo, do Alcorão Sagrado, e aí ela teme que ela esqueça, que ela tem o costume de revisar diariamente. Então, abriram exceção a essa mulher. E outros dizem que não é proibido a mulher ler o Alcorão. E fazendo uma pesquisa assim mais profunda, creio, inshallah ta'ala, a mulher pode ler o Alcorão. Agora, o assunto de tocar, com luva ou sem luva, não pode tocar. Então, tanto a mulher menstruada como a pessoa que não está abluída, tá? E eu volto depois, um outro dia que a gente se encontrar, e vejo essa pesquisa com mais detalhes, para assim, para mim dar com certeza que a mulher pode ler. Ler, ou seja, recitar. Tocar, não. Sabe, né? Sabe. Eu citei, assim, os três opiniões porque, citando assim, pode dar certa, como é que fala? Não é barulho, ajudem. Apatia, essa opinião tal, sem uma profunda pesquisa. Porque o que é conhecido é que não pode, tá? Aqui também mashallah, irmã na Indonésia. Espero poder conhecer a Indonésia. Todas as irmãs e os irmãos. E ela deve nos ensinar alguma saudação em indonesiano, em malaio e tal. Eu ia dizer o seguinte: é, às vezes há questões que têm várias opiniões. E isso faz parte da misericórdia de Deus no que diz respeito à última mensagem dele. No que diz respeito ao Alcorão e à Sunna, não terem, em muitas questões, decretado algo definido. Por que há divergência? Tem divergência. Então não é uma religião própria, não é uma religião
exata, não é uma religião certa. Alguém pode dizer isso? Não, isso é completamente errado. Dizer isso é errado. Deus Altíssimo Seja citou sobre isso. Citou que revelou o livro com versículos exatos. Minhu ayatun muhkamat. Hunna ummul kitab. Esses versículos exatos são a base do livro. Wa ukharu mutashabihat. E outros versículos têm interpretações ambíguas. Ou seja, é como se Deus Altíssimo Seja deixasse o assunto em aberto para a discussão. Um sábio chegou e ele, conforme todo o conhecimento que ele reuniu, chegou a uma conclusão, que tal assunto é permitido. Um outro vem depois e diz, não é permitido. Então, o muçulmano leigo, ele faz nessa situação, ele deve seguir a uma pessoa só que ele confia. Porque às vezes existem pessoas que ficam catando aqui e ali, né? Pergunta para esse, pergunta, vai cair de novo, hein? Vai cair de novo, se cair agora, até a próxima. Tem pessoas que ficam perguntando para um, perguntando para o segundo, até chegar à resposta que ele deseja. Isso é proibido. Se eu sou leigo, se eu não tenho domínio da língua árabe, não tenho domínio dos textos, não consigo interpretar, então que eu pegue um sábio, um shaykh, uma pessoa que eu tenho como de minha confiança. Pergunto para ele. E é também parte da sabedoria dessa pessoa ele dizer, dar a resposta assim, resumida, né? E se for uma resposta que ele sabe que tem muita divergência, que tem outras respostas que essa pessoa vai entrar em parafuso, vai ficar perguntando para outro, ele diz, olha, pode, e tem gente que diz outra coisa. Tá? Há um texto que é dito assim, a divergência da minha nação é misericórdia. Ou seja, o que é essa divergência? Não é a divergência de um brigar com o outro. A divergência nos assuntos, nos detalhes das regras. Por exemplo, os assuntos da crença e os assuntos principais, não há divergência neles. As bases são conhecidas. Agora, os detalhes, como rezar, de como crer e etc., pode haver certa divergência e essa divergência é uma misericórdia. Sei que o irmão Fábio está pedindo para perguntar: o amor a bens mundanos e materiais podem ser considerados idolatria? O amor o amor a bens mundanos e materiais pode ser considerado idolatria? Nós gostarmos dos bens mundanos, nós gostarmos dos bens mundanos, dos bens materiais, só gostar não é considerado idolatria, né? Gostamos dos bens, gostamos da riqueza, gostamos do dinheiro, né? Agora, a partir do momento que a pessoa toma essa riqueza como ídolo, como Deus mesmo, aí sim é uma idolatria, né? A pessoa pode chegar, por exemplo, claro, a pessoa não vai chegar e prostrar para esse ídolo, ou seja, colocar dólar no chão e prostrar para ele, colocar ouro no chão e começar a rezar para ele. Mas no sentido de dizer, olha, declarar a riqueza é o meu Deus, fazer essa declaração. E pode chegar ao ponto da pessoa, por exemplo, ela é crente em Deus único, é monoteísta e tudo, só que os bens corrompem essa pessoa. Isso chega a ser um erro muito grave, mas não é uma idolatria. Ele diz não há divindade além de Deus, ele reza a Deus, mas ele é corrompido pelos bens materiais. Então, esse tem, vamos dizer, entre aspas, uma idolatria menor. Ele é influenciado pelos bens materiais, pela riqueza. Por exemplo, um cidadão ele faz de tudo
e para conseguir uma riqueza, para conseguir o dinheiro. Por exemplo, a religião diz para você: busque o sustento e busque a riqueza através dos meios lícitos. Aí o cidadão vai e busca a riqueza, de tanto que ele ama o dinheiro e o conforto, ele quer devorar tudo que tem de riqueza e ter e possuir a riqueza através de todos os meios, mesmo os lícitos, tanto os lícitos como os ilícitos. Aí ele é um grande pecador, é um pecado maior. Aí, se chegar ao ponto da pessoa, por causa do grande amor que ele tem pela riqueza e pelos bens materiais, ele chegar a negar pontos que são conhecidos como do halal e do haram, das regras de Deus, aí ele se torna idólatra. Por exemplo, tanto que ele ama o dinheiro, ele chega e faz do ilícito lícito. Ele chega e diz: olha, esse negócio de você ficar dizendo para mim que juros não pode, que loteria não pode. Ontem eu ganhei na loteria, eu ganhei 10 milhões de reais. Eu não vou pegar esse dinheiro, mas que isso? Loteria pode, não podia naquela época. Naquela época lá dos beduínos, do deserto, não havia o que existe hoje, não sei o quê. Por exemplo, juros não podia antigamente, hoje pode. Então ele distorceu a religião. Ele não se tornou idólatra porque ele gosta de dinheiro. Ele se tornou idólatra porque o amor dele às riquezas o fez distorcer a religião de Deus, alterar a religião de Deus. Deus dizer para ele: isso não é permitido, e ele dizer: isso é permitido. Para quê? Só para satisfazer o ego dele e satisfazer aquilo que ele quer fazer para chegar ao amado dele, que é o din-din. Alguma pergunta a mais, irmão? Gostaria de saber o que eu devo dizer para uma pessoa que questiona a existência de Allah em face das tragédias que acontecem no mundo. A princípio dizemos: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. Deus Altíssimo seja diz no Alcorão Sagrado: ele não é interrogado sobre aquilo que ele faz, e eles o serão. Ele não é perguntado por que acontece tal tragédia. Por que tem desgraça? Por que tem deficiência? Nós é que somos perguntados. Deus não é questionado por que ele criou o mundo dessa maneira. É nós que seremos questionados pelo que fazemos. Então isso aí faz parte da crença. Você como crente diz assim: Deus me perdoe, e eu reconheço que sou débil e tal, que erro. Agora imagina, a pessoa que não tem a crença se dirige a Deus, por exemplo, crê na existência de Deus, mas se dirige a Deus questionando: por que fez assim, meu Deus? Por que eu? Ou por que aconteceu isso em tal lugar? E aí chega ao ponto em que a irmã Júlia cita, ela cita: questiona a existência de Deus. Se Deus existisse, não haveria desgraça no mundo. Então isso não tem nada a ver. Eu não questiono a Deus sobre aquilo que acontece. Eu aprendo por que existe a tragédia no mundo. Existe a tragédia no mundo porque Deus criou o mal, porque criou a provação para o ser humano e para o universo. Nós somos provados. Nós somos provados nessa vida com o que tem de tragédia, com o que tem de mal. Deus criou o mal e esse mal não o satisfaz, ou seja, não o agrada. Desculpa. Deus criou o mal e esse mal não lhe agrada. E Deus criou o bem e ama o bem. Ok? Até mesmo também, se a gente for detalhar,
entraremos por outros caminhos também. Tem gente que crê que Deus não criou o mal, Deus só criou o bem. Aí a gente vai naquele assunto da rububia que a gente citou. Cremos em Deus da seguinte forma: na sua existência e nele como o único Senhor. Ou seja, ele criou todas as coisas. Também faz parte da crença em Deus como único Senhor, crer nele como o Criador de tudo, do mal e do bem. Agora, só para mim atribuir o bem a Deus, eu digo que ele não criou o mal? Não. Dizemos, Deus criou o mal pela sua sabedoria. Ele tem uma sabedoria em criar esse mal, que ele bem sabe e eu não domino. Ele domina e você não domina. Ele sabe e você não sabe. Ele sabe e nós não sabemos. Então, criou o mal para provar o ser humano, para purificar o bem do mal e por razões que ele bem sabe e que ele domina e que ele quer. O importante é a gente saber que Deus quer. Então, primeira coisa, ele não é questionado e nós somos questionados. Segunda coisa, a desgraça, as tragédias acontecem por uma razão que Deus bem conhece. Sabedoria de Deus e criação de Deus Altíssimo seja. Devo eu saber o que eu devo fazer na tragédia, o que eu devo fazer na desgraça. Sempre tendo crença em Deus Altíssimo seja. E outro ponto, também é da educação do muçulmano e é da crença do muçulmano. E aí depende, quando você está falando com um não muçulmano, você fala, olha, o ser humano deve ser educado de tal forma que ele deve sempre atribuir o bem a Deus. E dizer que, e lembrar que o mal foi criado por Deus, mas não o atribuímos a ele. E também não devemos questionar a Deus sobre a desgraça, mas termos a sabedoria e sabermos que por trás disso há um bem para alguém ou para a humanidade. Tá? Creio que é mais ou menos isso. Podemos, como muçulmanos, financiar uma casa? Então, o princípio é o seguinte: o empréstimo a juros é proibido. Ponto. Na outra linha, parágrafo. A partir do momento que... Agora, por exemplo, eu disse ponto na outra linha, parágrafo, né? Agora, outro ponto. Se uma pessoa vai comprar algo, por exemplo, pode ter o preço à vista e pode ter o preço a prazo. Isso não é considerado juro. Mas tem que ouvir tudo que eu vou falar. Calma. Isso não é considerado juro. Por exemplo, eu digo para você, olha, esse material, se você me pagar à vista, eu vendo para você por R$ 100. Se você não tem R$ 100 para pagar à vista, eu vendo a prazo. Eu faço para você em 7 parcelas de R$ 20, R$ 140. Aí isso é uma venda e compra, assim, em um contrato em comum. Eu pago para você R$ 140 em 7 vezes. Isso não é juro. O juro é eu fazer agiotagem, como é feito hoje pelos bancos. Tipo, por exemplo, e hoje nós estamos envolvidos nisso, porque vem na sua conta, por exemplo. Por isso, é dos sinais do fim do mundo que toda pessoa vai sentir o cheiro do juro. O juro vai ser parte da vida dele. O que acontece? Por exemplo, chega lá o boleto. Aí o boleto é de R$ 1.000. Se você atrasar, haverá juros de mora, tanto por dia. Isso é juro, isso é proibido. Ok? Se, por exemplo, eu for financiar uma casa e eu puder fazer dessa maneira, olha, a casa custa 100 mil. Olha, para pagar a prazo em 200 meses, custa 300 mil.
Mas eu vou pagar uma parcela fixa e conhecida por mês. Não tem problema. Pode. Agora, não é isso que acontece no financiamento com o banco. Financiamento com o banco tem juros se eu me atrasar e etc. Agora, no que diz respeito ao que acontece exatamente e realmente na nossa vida, temos exemplos de algumas fatwa, de algumas sentenças religiosas que foram dadas em alguns lugares que permitiram, com algumas condições, a pessoa ela financiar uma casa com o banco. Por exemplo, tem o que é chamado Majlis al-Fatwa al-Europi, ou algum outro nome parecido com esse. Ou seja, o Conselho de Fatwa na Europa. Então, no bloco europeu, tem alguns sábios muçulmanos que vivem na Europa, na Espanha, na Inglaterra, na Bélgica, na França, etc. Tal, eles têm um conselho. Então, eles trataram o seguinte: eles analisaram a situação dos muçulmanos europeus dentro da Europa. Eles analisaram e viram que o cidadão ele paga aluguel, paga R$ 1.000, vamos dizer 800 euros por mês de aluguel. E ele não possui casa. Ele não possui uma casa dele. Ele paga aluguel. Então disseram, em vez da gente deixar esse muçulmano sempre escravo do aluguel e sempre necessitando, então vamos dizer o seguinte: baseados na Sharia, nós podemos concluir que o muçulmano na Europa pode financiar uma casa com uma condição: que ele não tenha uma casa, seja o primeiro imóvel que ele compra, e que ele não tenha condição nenhuma de comprar à vista. Então, olharam para o benefício que isso vai trazer para essa pessoa. Ou seja, ela está sendo escravizada pelo juro que predomina e reina no Ocidente. A princípio, a gente vai dizer, não pode. Agora, se você analisar a situação, olha, se for a sua primeira casa, se você paga aluguel, isso que você vai pagar de aluguel, paga como prestação da casa. Há quem permite isso e diz que isso é para o bem dessa pessoa muçulmana que vive no Ocidente. Então, se tiver essas condições, pode financiar a casa, segundo o que eu ouvi desse Conselho de Fatwa Europeu. Conselho de Fatwa Europeu, você pode procurar isso. Então, pode financiar a casa com empréstimo bancário, se esta, se este for o único e primeiro imóvel que a pessoa compra e não tiver condição alguma de fazer de outra forma. Por exemplo, não tem ninguém que pode te emprestar sem juros. Você não tem um amigo milionário. Ou tem muito amigo milionário, mas ninguém quer emprestar, né? E assim por diante. A oração voluntária, a oração voluntária noturna. Até que horário posso fazer? Aqui na Indonésia, mais ou menos lá pelas 4h45 tem o azan da madrugada. Posso meia hora antes começar a fazer a oração voluntária noturna ou tenho que fazer quanto tempo antes? Qiyam al-Layl, a oração noturna ou a oração na madrugada, ela se estende desde depois do Isha, depois da oração da noite, a última oração obrigatória, al-Isha, até o horário da alvorada. Até o horário da alvorada, do Fajr. Igual a irmã diz, 4h45 é a oração da alvorada. Então, qualquer horário antes de 4h45 é considerado oração voluntária noturna. Qualquer horário antes das 4h45 é considerado horário, tempo para a oração voluntária noturna. Agora, o melhor é a oração noturna que é feita depois de um sono. Por exemplo, o cidadão, por exemplo, chega, não, vou ficar direto. Eu vou ficar acordado direto. Aí toma rebite, toma o que para ficar, por exemplo. Um exemplo. Aí fica.
ele está fazendo a oração noturna. Agora, a oração noturna, que é mais conhecida e era o maior costume do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, durante a noite, é ele dormir parte da noite, depois do Isha, e acordar um tempo antes da alvorada. Por exemplo, 4h45, acordar às 3, acordar às 4, uhum, e a última parte da noite é a parte mais valiosa, que é chamado As-Thuluthu Al-Akhiru Min Al-Layl, o último terço da noite. Por exemplo, a noite tem 10 horas. As 3 últimas horas da noite, tipo aqui 4h45, das até a alvorada, né? Que é o horário onde o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, diz: Deus Altíssimo seja, desce para o primeiro céu, na terceira parte da noite, na última parte da noite, e diz: há alguém que quer pedir para que eu atenda? Há alguém que quer uma proteção para que eu proteja? Então é um horário em que o profeta sallallahu cita que Deus atende às preces, né? É o mais importante horário. Então é a parte final da madrugada antes da alvorada. Então você pode começar a fazer a oração voluntária noturna em qualquer horário da noite depois do Isha. E o melhor horário é o horário que antecede um pouco a alvorada. 4h45 às 3, por exemplo, em diante. Alguma pergunta mais? Sobre pintar as unhas. A irmã disse de cor bem clara e fazer as orações. É, cortar, não. Pintar as unhas, a questão de pintar as unhas não se refere à questão da cor, né? Mas é referência às orações. Aí, por isso você pergunta, e fazer as orações. É, e se refere à ablução. A pessoa tem alguns órgãos que deve lavar durante a ablução. Dentre esses órgãos, temos a mão. E os órgãos que devem ser lavados na ablução, eles devem ser abrangidos pela água, ou seja, a água deve chegar a todos os poros do meu órgão, a todo ponto da minha mão. Se dizemos lavar os pés, levar a água aos pés, abranger a água. Por exemplo, o contrário disso é o cidadão chegar e pulverizar, assim, chegar e jogar água no rosto, assim, de qualquer maneira. Dar uma espichada, uma pulverizada assim, se abluiu. Não. Na ablução deve o que é chamado ad-dal em árabe. Ad-dal que seria o quê? Levar a água realmente na pele. Então, faz parte da mão as unhas. Então, o esmalte é considerado como uma barreira entre a água e entre a unha. Então, por isso que não é permitida, não é permitido o esmalte. Então, por exemplo, a mulher, ela quer usar o esmalte e aí tem as orações. Ela deve cumprir as orações. Então, ela vê, por exemplo, algum período em que ela pode usar e vai ficar o máximo com ela, até ela precisar fazer a ablução, né? Por exemplo, a mulher no período menstrual vai ficar vários dias, um dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, dependendo da mulher, vai ficar sem fazer a oração. Aproveita, pinta a unha, faz uso dessa vaidade. Por exemplo, de noite, depois de rezar o Asr, aí depois pinta a unha. Aí reza o Maghrib com a unha pintada, porque não quebrou a ablução. E reza o Isha
ablução. Aí depois, na alvorada, vai ter que se abluir. Aí acorda um pouco cedo e vai lá passar a acetona. Então, é por isso, ok? Então, pode pintar a unha e fazer, pode estar abluída, pintar a unha e fazer a oração. Quebrou a ablução, o problema é que a água deve ser levada à sua unha naturalmente, sem que ela esteja com esse resíduo artificial que é o esmalte. Então, é por isso. Agora, falando de enfeite, por exemplo, a mulher ela se enfeita. Tem o esmalte, tem a maquiagem, tem o lápis, etc. E outros nomes que eu não conheço. É, a mulher pode fazer uso disso tudo, mas ela deve tomar o cuidado de não fazer uso disso com a intenção de sair de casa e se enfeitar para homens estranhos, para se exibir para homens que não são seus parentes íntimos, que é al-mahram, parentes íntimos, pai, o irmão, o esposo. Então a mulher se enfeita para o esposo, se enfeita para ela se valorizar dentro de casa, né? Hoje, infelizmente, temos o costume, por exemplo, até isso é uma razão de muitos conflitos entre casais, muitas separações dentro de casa. O costume atual, infelizmente, é que a mulher ela se enfeita para sair, e dentro de casa ela permanece assim, cabelada e etc. Por quê? Porque ela não tem mais, não valoriza mais se enfeitar para o marido. E às vezes também o problema é do marido, né? Ele não olha para ela e ela não dá mais atenção a ele e não se vê assim mais incentivada em ter algum contato com ele, etc, se enfeitar para ele. Tanto que ele reclama, né? Ele vê a mulherada lá fora, acha o máximo. Entra dentro de casa e você é tal e tal. Isso aí são problemas que devem ser lembrados e deve também ser lembrada a regra perfeita que o Islam tem para isso. Alguma pergunta a mais? Sobre o que é falado que os homens vão ter virgens no paraíso. Isso é porque tem mais mulheres no mundo? Isso é verdade? Vão ter essas virgens? Não, não é porque tem mais mulheres no mundo. O paraíso tem várias, várias criações que Deus fez como conforto para quem for agraciado com o paraíso. Então, quando se fala, falando em português, estão falando virgens no paraíso, mulheres no paraíso. Então, são mulheres que Deus criou exatamente para o paraíso. Por exemplo, tem Al-Hur Al-Ain, né? Então, não são as mulheres que vivem no mundo e que vão estar no paraíso, ok? Agora, haverá as mulheres que serão agraciadas com o paraíso e estarão no paraíso, e terão todas as mais perfeitas qualidades no paraíso, porque no paraíso só tem perfeição e não tem imperfeição, só tem saúde e não tem doença, só tem juventude e não tem velhice, só tem mais e não tem menos. Então não é porque tem mais mulheres no mundo, é uma das dádivas que Deus criou no paraíso e citou como uma dádiva para quem for agraciado com o paraíso. Aí esse assunto tem a discussão, porque é mulher, e aí a mulher vai ter homem e tal. Na verdade, isso aí faz parte da natureza feminina e da natureza masculina. Para cada qual, Deus vai criar aquilo que lhe satisfaz. O paraíso só tem satisfação. E não satisfaz a mulher ela ter homem. Mas Deus assim criou o homem. Satisfaz o homem ele ter mulheres. Então, não vamos tocar no assunto ou pensar e refletir sobre o assunto do aspecto machista ou do aspecto feminista. Eu não sou machista e não sou feminista, eu sou muçulmano. Então, nós devemos, vamos refletir sobre o assunto. Imagina, dizer que a mulher terá homem. Isso não é uma graça para a mulher, não é uma satisfação para ela. Agora fala para o homem, isso, mashallah, é o que ele mais sonha, né?
E aí, por exemplo, também Deus Altíssimo seja disse, no paraíso há tudo aquilo que a pessoa deseja. E tudo aquilo que o olho, a visão da pessoa ama. Tudo aquilo que passa pelo coração de uma pessoa vai ter no paraíso antes dele completar o pensamento até. Né? Agora, por exemplo, o ciúme, por exemplo. Não há mais ciúme no paraíso, não há mais rancor, não há mais disputa. Agora, se for uma satisfação da mulher que o marido dela não tem outra mulher, Deus vai criar isso para ela. E Deus vai reunir entre a satisfação dela e do marido dela. E assim por diante. Vê, quando vocês perguntam, eu entro em outros detalhes, eu não sei se isso é bom. Se vocês não gostarem, vocês podem colocar uma exclamação. Bem sutil, assim, uma reclamação, um monte de exclamação. Eu não uso maquiagem, mas é permitido usar se for algo bem natural? Creio que se for algo assim, bem dentro do limite. Agora, por exemplo, quando a gente falar dentro dos limites, aí cada um tem um limite, né? Mas vamos assim ser mais definidos. O limite que é a pessoa só assim passar algo que nem é percebível, é imperceptível. As pessoas não percebem, é algo que você passa assim só para se sentir bem, um brilho, alguma coisa bem natural. Aí sim, isso que eu quero dizer. Se for dentro dos limites, o que eu quero dizer com limite? Que não fica parecendo, como algumas mulheres, parece uma boneca. Parece que passou talco na cara. E aí a cor do batom também já tem cor que parece até chega a lilás quase. E assim por diante. Então, algo que não vai mudar a sua fisionomia. Né? Porque pode se caracterizar, às vezes, uma maquiagem às vezes se caracteriza como mudar a fisionomia. E mudar a fisionomia é pecado. É um grande erro. A gente chama em árabe taghyiru khalqillah, ou seja, mudar, alterar a criação de Deus. A pessoa mostrar, demonstrar que não está satisfeita com a forma na qual Deus criou ele e ir mudar. Né? Aí isso entra nos assuntos de cirurgia plástica, no assunto da mulher, as irmãs também acompanham. Por exemplo, o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, proibiu a mulher de alterar a sobrancelha. Eu não sei bem qual é o nome exato disso, vocês me ajudam e me dão nomes a isso. A mulher, ela define a sobrancelha, ela faz uma linha assim, fica bem fininho. Hoje tem quem tira toda a sobrancelha e faz tatuagem. Isso é um grande erro. Aí agora vem a pergunta, mas eu não posso tirar o que tem no meio dos olhos, assim, em cima do nariz, tal. Aquilo que é excesso, pode. O que é o excesso? Se você olha para a cara da pessoa, você percebe, vê, isso não é o normal. Se a pessoa está anormal, ou seja, as mulheres geralmente não têm isso no rosto, e essa mulher ela tem uma sobrancelha muito assim masculina, vamos dizer, muito grossa, e sobrancelha que chega até na testa. Ela pode se tirar dentro do normal. Agora ela não pode chegar a mudar a fisionomia que Deus a criou nela. E assim também o homem. A gente fala mulher porque é o costume da mulher, mas o homem também não pode fazer. E aí o homem pode fazer menos ainda. Né? A mulher, por exemplo, pode tirar um excesso que é considerado masculino. O homem, por exemplo, tem um excesso, mas é da masculinidade, ele não pode tirar. Tá? Agora, o cidadão chegar e dizer, pô, eu estou no cabeleireiro, ele está cortando meu cabelo, quer que eu arrume aqui? Não tem problema, cortar esse excesso, vamos dizer, como dizem, o fio rebelde, fica assim para fora. Tá? Algo bem dentro do normal e do natural. Então, trouxemos isso porque a irmã falou algo bem natural. Agora, o nosso problema é a gente definir o que é o natural. Às vezes, uma irmã que quer
é apaixonada pela maquiagem e tal, ela vai dizer, ó, isso para mim é o natural. Né? Mais alguma pergunta? Meu pai morreu no catolicismo. Como vai ser o dia do juízo para ele? Nós dizemos que cada pessoa será ressuscitada conforme ela viveu e conforme ela morreu. Então, ele vai ser ressuscitado católico e será julgado como tal. E a pessoa ela não deve buscar fazer muitas perguntas sobre esse assunto, tá? É, a gente deve o quê? Sempre buscar refletir assim. Espero que tenha uma salvação para ele. Por exemplo, uma pessoa a quem não chegou a verdadeira mensagem. E não entrar muito nesses detalhes. Na época do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, havia pessoas que chegavam até ele, um homem chegou até ele e disse: Ya Rasulallah, hal abi fil nar am fil jannah? Meu pai vai estar no paraíso ou no inferno? Aí é uma pergunta constrangedora. Então, a pessoa não faz esse tipo de pergunta assim, definindo cada pessoa no paraíso ou no inferno, ou querer saber o dia exatamente e detalhadamente. Né? Nós sabemos sobre a crença geral, a regra geral, então a pessoa será julgada e, infelizmente, se é uma pessoa a quem chegou a palavra do monoteísmo e morreu idólatra, ela será julgada como tal e o fim será inferno. Então, sobre isso que o homem perguntou, meu pai vai estar no inferno? Deus revelou um versículo. Disse assim: Ya ayyuhalladhina amanu, la tas'alu an ashya'a in tubda lakum tasu'kum. Aí esse versículo disse respeito ao detalhamento de perguntas sobre regras que a gente nem vai alcançar ter na nossa vida. Só pergunta assim, só por entretenimento. E também dizia respeito a perguntas como essa. Ficar perguntando, meu avô vai estar no inferno? Que degrau do inferno ele vai estar? E assim por diante. O versículo significa mais ou menos, ó vós que credes, não pergunteis sobre assuntos que quando serem esclarecidos para vós, irá vos constranger. Em tubdalakum tasukum. Não perguntem sobre assuntos que, quando esclarecidos para vós, irá vos constranger. Por exemplo, uma regra, na época tinha revelação ainda, né? O cidadão chega e fica fazendo um monte de pergunta. Quanto mais pergunta, mais fica difícil. Se ficasse quieto, o cidadão lá, na época em que era revelado ainda o Alcorão, aí era melhor. Agora, hoje já foi selada a revelação, pode perguntar à vontade. Nos vemos, inshallah, então, na data marcada, 23 de março, inshallah. Vou marcar bem aqui para não esquecer, como esqueci outra vez. Peço desculpas por ter esquecido. Agradecemos a vocês, antes de vocês agradecerem a mim. Só agradecer. Obrigado. Eu aqui agradeço a vocês e que Allah recompense a vocês pelo tempo. Não é perdido, mas é ganho, inshallah ta'ala. E agradeço por terem paciência. Salam alaikum.